acontece, pastor? Eu acho importante, assim, a gente pontuar três questões que eu coloquei no meu livro, a gente fala sobre isso no capítulo 1, se você me permitir. Claro, não, eu sou o convidado, você que é o dono da live. Não, que é isso. Assim, três questões muito importantes, né, para a pessoa entender a respeito de Ellen White, que são problemas sérios, questões sérias ali, né, que acabam criando um racha mesmo para quem está dentro da Igreja Adventista, que a pessoa tem que pensar a respeito disso, né? O primeiro problema, eu comecei, quando eu fui escrever ali o capítulo 1, eu comecei a fazer uma lembrança de como eram os cultos adventistas quando eu era criança, né? Eu comecei a lembrar, né? Faz muito tempo, né? Tô com 46 já, né? Então eu comecei a lembrar como eram os cultos adventistas. Eu não sei se o senhor já viu, sabe como funciona, mas mais ou menos. Os cultos adventistas, eles funcionam assim. No pôr do sol de sexta-feira, inicia-se o culto adventista, né? Então a família se reúne, no meu caso, a gente se reunia em família, desliga a TV, não assiste mais TV, nada secular, e aí no pôr do sol se inicia o culto, que é o quê? Primeiro você canta hinos adventistas, né? Cantam-se lá uns 4, 5 hinos adventistas, beleza? Faz uma oração, e aí eu lembro bem, a gente lia um ou dois versos da Bíblia, parava, e aí se iniciava o culto, a parte robusta do culto, que era o quê? Ler os livros de Ellen White. Ler os livros de Ellen White. Então, assim, aí você lia páginas. Ele pegava ali o Grande Conflito, Desejar Todas as Nações, né? Caminho a Cristo, lia os livros da Reforma de Saúde, Ciência do Bom Viver, etc. E lia para valer mesmo. Ali você entrava. Por que isso é um problema? A Bíblia ficava em segundo plano e os livros de Ellen White ficavam em primeiro plano. Por quê? Isso é muito sério. Para o adventista, funciona assim, pastor, a mentalidade do adventista. Ele crê que a Bíblia, sim, foi inspirada por Deus, mas ele crê também que os livros de Ellen White também foram inspirados por Deus. Segundo eles, não há diferença de inspiração, de níveis de inspiração. E, de fato, se o Espírito Santo inspirou, né? Então, para eles, a Bíblia foi inspirada por Deus, assim como Ellen White também foi inspirada por Deus. Logo, os escritos dela, os pastores sinceros vão falar que isso é verdade. Estão no mesmo patamar da Bíblia. No mesmo patamar da Bíblia, porque não existe níveis diferentes de inspiração. Só que eles creem o seguinte: se a Bíblia foi inspirada por Deus e Ellen White também foi, a Bíblia foi escrita, o cânon foi fechado há 2000 anos atrás. Ellen White terminou de escrever os livros dela recentemente, né? Agora, 1915, ela faleceu. Logo, se eu tenho um problema do meu dia a dia, cotidiano, e eu não consigo entender muito bem o que a Bíblia está dizendo para mim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os livros dela, porque são livros muito mais atuais, falam comigo para os dias de hoje, tá? Então o cara adventista, ele pega os livros dela e fala, peraí, se a Bíblia não está sendo clara num ponto, ela escreveu 49 livros, ela escreveu coisa pra caramba, tá? Sobre diversos assuntos. Claro que ela plagiou a grande maioria, e que escreveu muita loucura e muitas heresias e muitas falsas profecias, né? Basicamente é isso os escritos dela. Mas o pessoal pega aqueles e fala, não, peraí, sobre saúde, vamos ler aqui a Ciência do Bom Viver. Sobre Jesus. A Bíblia não fala certas coisas, mas ela fala, porque ela teve visões, segundo ela, de coisas que a Bíblia não disse. Então vamos entender esse negócio aqui. O grande conflito, que é algo mais pro fim dos tempos, né? O que vai acontecer no fim dos tempos? Os evangélicos vão me matar, tá escrito aqui no livro dela. Você tá entendendo? E aí, ou seja, o mundo para essas pessoas, né, no ponto de vista do adventista, ele é totalmente distorcido. Toda a visão de mundo. Ele olha para o evangélico, ele olha para uma pessoa da Assembleia de Deus, um membro da igreja presbiteriana, ele olha como alguém que, se não se tornar um adventista, isso é fato, se não se tornar um adventista, aquela pessoa vai matá-la, vai tentar matá-la no fim dos tempos. Você entende? Então eles não se relacionam da mesma maneira. É um mundo, assim, socialmente esquizofrênico.
Tá? Mas eles gostam muito de se envolver com os evangélicos. Para levá-los para a igreja adventista. É o proselitismo. Eu já avisei isso, todo envolvimento da igreja adventista com os evangélicos, com quem não é adventista, só tem um fim: proselitismo. Proselitismo. Não há dúvida. Eles gostam disso. Então, eu te falei que são 3 problemas primordiais, principais ali para a gente começar o debate, né? Esse é o primeiro problema. A Bíblia no mesmo nível dos escritos de Ellen White, tá? Ou Ellen White no mesmo nível da Bíblia. Ellen White no mesmo livro da Bíblia, no mesmo nível da Bíblia. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, olha só qual é o segundo problema. Segundo problema, Ellen White mesmo se colocou num problema. Olha o que ela escreveu sobre os livros dela. Esta obra, isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 671. Esta obra é de Deus ou não é, dizendo dos livros dela. Uhum. Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ou seja, quando você apresenta para um adventista uma falsa profecia de Ellen White, um plágio de Ellen White, uma heresia de Ellen White, ele pega e fala assim para você: não, peraí, mas Ellen White, ela escreveu algumas coisas inspiradas e outras coisas foram ideias dela, da cabeça dela. Então a gente tem que diferenciar. Isso aí quem está falando é você, amigo. Ela está dizendo outra coisa. Exatamente. Ela está dizendo que os escritos dela ou são de Deus ou são do diabo. Não há meio termo nessa questão. Isso aí que você está dizendo é querer passar pano para ela. Exatamente. Ela mesma falou isso. Ela mesma falou isso, porque ela dobrava a aposta, entendeu? Quando alguém chegava para ela e falava: peraí, isso aqui tá errado. Não. Ou é de Deus ou do diabo. Se você não acredita, fora. E as pessoas ficavam com medo e se posicionavam do lado dela, a maioria das pessoas. Claro. Então, esse é o segundo problema, tá? E o que acontece? Quando você vê esse problema, você diz o seguinte: peraí, então, se eu provo, se você, amigo adventista, que lê os livros, Descortinando o Adventismo, assistiu os vídeos, né? E se convenceu de que tem um problema, que aqueles escritos dela não são de Deus por causa dos plágios, por causa das heresias, das falsas profecias, por causa da conexão dela com o ocultismo, que a gente pode falar daqui a pouco, se o pastor quiser. Então, a gente está com um problema sério, porque agora não é apenas um erro doutrinário, né? A gente tem aqui uma igreja que foi levantada pelo diabo. Isso é a palavra dela. Isso é ela que está dizendo, tá? E, de fato, se você for ver bem, né, e você detectar algo que está pregando um outro evangelho, se esse outro evangelho não pode salvar. Se não pode salvar, o que vai acontecer contigo? Você vai se perder, tá? Então, esse é um problema. Esse é um problema. Então, aqui, vamos agora no terceiro problema, o dom de profecia. O que acontece? A igreja adventista, ela tem uma doutrina, que é a doutrina fundamental de número 18, que é o dom de profecia. Essa doutrina diz o seguinte: um dos dons... Isso vem lá de Apocalipse 19, não é? Exato. Mas eles elencam ali como a doutrina fundamental deles de número 18, né? Eles têm 28 doutrinas fundamentais, está no livro Nisto Cremos. Né? O Espírito de Jesus é o Espírito de profecia, né? Isso, exatamente. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Elas dizem que o Espírito de profecia é Ellen White, né? A gente já pode falar sobre isso também. É óbvio que não é. Mas vamos lá. O que diz ali? O dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Muitos adventistas chegam para mim e falam: Gleison, eu já entendi, Ellen White de fato é uma farsa, tá errado, muito bem. Porém, eu rejeito os escritos dela, mas eu continuo sendo adventista. Você não pode, amigo. Sabe por quê? Porque uma das doutrinas adventistas é exatamente a doutrina de número 18, que diz que Ellen White é uma contínua e autorizada fonte de verdade. Ela é autoridade na igreja. Não só isso, como na hora de você se batizar, na ficha batismal está lá. Você aceita Ellen White como espírito de profecia.
Se você disser que não, você não é batizado na igreja adventista. Você tem que aceitar os escritos dela. Então eles estão Não, mas ainda perguntam quantos livros dela já leu? Perguntam, às vezes perguntam, mas não que seja um fator determinante para te batizar ou não, mas você tem que dizer que você crê nela como sendo espírito de profecia. Olha, eu vi um pastor adventista pregando, ninguém me contou, eu estava assistindo esse pastor adventista, ele dizendo, se você não lê os livros de Ellen White, eu temo pela sua salvação. Leandro Quadros. Eu já dou nome aos bois aqui, porque eu já falei para ele, né?